Vem mais pra frente um pouquinho. Aí, tá. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Enquanto a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que me sustenta. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei em as tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei em as tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que me sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei em as tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Boa noite. Deus seja louvado, né? Que nós estamos aqui. Acordei hoje, olhei no jornalzinho lá onde está o nome de quem, do nome de óbito, né?
O meu não estava lá, nem o seu. Porque Deus deu mais uma oportunidade de vida para nós. Você acredita nisso? Acredita, né? Então, quando você for deitar nessa noite e nessa oração de agora, agradece a Ele pela sua vida. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque tudo de bom tem feito por nós. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos para te adorar, Pai, para te louvar, para te bendizer, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é amoroso, o quanto o Senhor é justo. Obrigado, Deus, porque não tem faltado nada para nós. O Senhor supre as nossas necessidades. Obrigado pela comida, pelo ar, pela água que bebemos. Obrigado pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelos bens materiais que o Senhor tem dado a todos nós. Obrigado, Senhor, até mesmo pelas lutas, porque é através das lutas que nós buscamos uma intimidade maior com o Senhor. É através das lutas que nós buscamos ter mais com o Senhor. É através de um problema que nós buscamos ter mais busca na sabedoria do alto para resolver esses problemas. Por isso, então, Pai, o Senhor usa de estratégia para ser bem íntimo da gente. Obrigado, Senhor. E que nós possamos, Senhor, sempre alcançar o Teu trono com as nossas orações e intercessões. Alcançar com os nossos pensamentos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer pelas famílias, pelos casais. Queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas crianças. Que o Senhor, em nome de Jesus, derruba por terra todo dardo inflamado do inimigo. E não permita, Senhor, que o encardido, Senhor, alcance as nossas crianças. Não permita, Senhor, que o diabo alcance, Senhor, os casais. Alcance, Senhor, as famílias. Que o Senhor possa dar sabedoria aos pais, Senhor, e dar sabedoria aos filhos que já estão crescendo. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela igreja no lar, te agradecemos pelos ensinos, te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos irmãos, das irmãs, pelas crianças. Eu te agradeço, Senhor, por aqueles, Pai, que ajudam financeiramente, Senhor, a tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, aqueles que ajudam fisicamente, aqueles que ajudam de alguma maneira. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, com uma medida, Senhor, de uma medida recalcada, meu Deus, para que os teus filhos, Senhor, não venham, Senhor, se humilhar para ninguém, meu Pai, pedindo esmola para alguém, mas venham sempre receber do Senhor, porque a nossa humilhação é para o Senhor e não para as pessoas, Pai. Por isso nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que continue falando conosco, não só através dos louvores, mas também através da sua palavra e através das oportunidades que serão dadas nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Abençoa os que estão aqui e os que estão em casa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bora lá, amor? Trazer um versículo para nós? Vamos lá. Então vamos lá. Depois o Lucas vai trazer a Amável aqui para dar uns rodapé. Somos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Um prazer, mais uma quinta-feira, né? Eu deixei essa quinta-feira guardada para louvar o Senhor, trazer uma palavra, que as quinta-feiras que eu não vinha para a igreja sempre tinha algo que acontecia comigo, né? Era livramento de Deus na minha vida e na minha família. Amém. Pode ser quando eu saí em casa, talvez a minha mãe também esteve assistindo o culto lá em Recife, só praia, né? Eita, só alegria. essa velhinha. Então, vim trazer uma palavra que ela fica em Jeremias 16. Essa palavra me tocou um pouco essa semana, que não foi uma palavra, foi um hino, né? Um hino veio na minha mente e nesse hino tem uma palavra, né? Que o Senhor, Ele está voltando. A glória do Senhor. Aleluia. Jeremias
16. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropece vossos pés no monte demobreso, antes que esperando vós a luz, e ele ao mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Que versículo que é? Jeremias 16. Não. Jeremias 13, 16. Isso. Eu vou ler de novo. Dais glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropece vossos pés nos montes demobroso, antes que esperando vós a luz, e eles o mudem em sombra de morte e a reduzem em escuridão. Aleluia. Essa palavra ela tocou muito em mim esse dia, porque no mundo de ilusão aqui fora que nós convivemos, né? Nós trabalhamos, vocês percebem que quando Deus falou para o seu discípulo, quando Jesus vinha para a segunda vez, ele falou que vinha sinais, né? Esses sinais seriam morte, tempestade, doença, calamidade, enchente. E isso aí, esses atos aqui do fenômeno natural está acontecendo muito com frequência, né? Antigamente você não via muita essas coisas acontecer. Pai batendo filho, então essas coisas ruins da vida, né? Antigamente você não via quase nada. Então quando Deus falou para o discípulo, quando ele vinha pela segunda vez, ele ia mostrar alguma imagem e ia mostrar sinais. Os sinais seria isso, né? Que pela segunda vez que ele vinha e as coisas iam acontecendo. E vocês parar para pensar um pouco, vocês vão perceber que está com muita frequência. E que está com muita frequência significa que a vinda de Jesus está próxima. E o que você tem que fazer é não deixar o amanhã, não deixar de fazer o que tem que fazer hoje para amanhã, não deixar de andar com Jesus, andar com Deus o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence, e às vezes amanhã pode ser muito tarde, feito o hino que eu estava escutando essa semana, né? Amanhã pode ser muito tarde. Então, irmão, você em casa, é só você parar para pensar, vocês olhar ao redor de vocês e vocês ver que o fim está próximo. E quem está com Deus, ele vai vir para buscar os seus filhos, porque lá em cima vai ter muitas moradas para nós, né? Enquanto com Deus. Então, quem quer ter uma morada, não há tempo ainda. Quando Jesus ele colocou os discípulos dele para andar com ele, Jesus falou que os discípulos realmente ele queria o quê? Queria que o discípulo buscasse alma para Jesus, né? Quisesse alma para Deus, porque nessa terra nós não leva nada. Então, buscando a Deus, buscando Jesus, que a nossa vida vai prolongar, nossa vida vai caminhar, e com a fé em Deus tudo é mais fácil. A caminhada com Deus é um caminho curto, um caminho estreito, de espinho, mas com Deus, com Jesus, esses caminhos de espinho, no finalzinho dele, só vai ter glória, paz e só bênção na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Essa foi a palavra que pegou no coração da semana, que eu trouxe para os irmãos. Amém. Glórias a Deus. Você é Apocalipse aí, né? Falando da volta de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Você viu que aqui é onde o Valmir leu, quem está falando para dar glória ao Senhor
Não é Jeremias, é o próprio Deus. O próprio Deus está falando para o povo: dai glória ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor, né? E é isso que nós aprendemos também no Novo Testamento, que nós precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar. E Deus, ele não olha, né, para a conta bancária, para a cor, não olha para raça. Apesar que eu sempre falo que a raça a gente só tem uma, né? É que é o ser humano que dividiu, né? Mas é a raça humana. Não faz acepção de pessoas, não olha para a conta bancária, ele não olha para o rico e não olha para o pobre, ele olha para aqueles que o buscam. Por isso que ele fala: buscar-me quanto se pode achar. E é isso que nós temos que fazer, é isso que nós estamos fazendo, buscando, porque ninguém sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã, às vezes, acabou para nós, ou daqui 5 segundos acabou para nós, né? Às vezes a gente pega vendo essas guerras lá no Oriente Médio, lá na Ucrânia, a pessoa está dentro de casa, caiu um foguete e mata todo mundo. Então isso aí é uma coisa, já é um grande sinal, né? E o Valmir tocou numa tecla aí, que Jesus vai voltar. A gente sabe que ele vai voltar. Só que tem uma coisa, irmãos, a Bíblia Sagrada lá em Mateus fala que se daria muitos sinais, e um desses sinais é essa guerra que está acontecendo, né? Porque tem gente que fala assim, porque a Bíblia fala, né, guerras e rumores de guerra, né? E ainda não será o fim ainda. O fim será quando todo o planeta Terra literalmente já ter ouvido o Evangelho, né, de alguma maneira ou de outra, seja pela boca de alguém ou seja pela boca de alguém através de uma internet, que nem aqui, né? Às vezes vai lá para a Itália, vai para... Tem 7 países aí que vai, né, que os irmãos, tem irmão que assiste. Então isso aí é muito bom para nós que pregamos a palavra de Deus, para todos nós. E nós temos que falar mesmo, Jesus vai voltar. Agora você imagina, hoje eu estava conversando com o seu Zé e falando assim: seu Zé, já imaginou se a guerra acontece, a terceira guerra mundial, que tudo está previsto para isso? Apesar que o anticristo pode chegar num cavalinho branco aí, né, e trazer uma paz tão gloriosa aí que todo mundo vai achar que é o próprio Cristo, né, que está trazendo essa paz, e não é. Mas essa guerra vai ter que estourar uma hora ou outra, né, seja da Rússia, seja de Israel, de alguma maneira. Por quê? Porque as pessoas, né, vão literalmente descobrir quem é que vai trazer a paz mundial agora. Porque a única paz para o cristão não é a paz mundial, é a paz de Cristo. Agora, depois que Cristo vier, aí terá uma paz mundial, numa terra linda e transformada por Cristo Jesus. Então, por isso que a Bíblia Sagrada fala que não vai ficar pedra sobre pedra. E o próprio Senhor nos avisa que essa terra vai se acabar no fogo. No fogo. Da outra vez foi com água. E Deus falou que se arrependeu, né? Nunca mais ele ia fazer isso. Agora dessa vez é com fogo. Será que mesmo assim, né, vai ficar a gente aí nesse fogo? Se prepare, igreja. E você que não faz parte da igreja viva, não estou falando igreja placa não, estou falando igreja viva. Você é uma igreja viva. Você que não faz parte ainda da família de Cristo, da família de Deus, porque placa de igreja CNPJ não salva ninguém. Mas Deus vai salvar a igreja viva. E a igreja viva é aquela que pertence ao corpo de Cristo, a família de Deus. Nós somos irmãos de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso Senhor, supremo pastor, e Ele é o nosso governador, e Ele é o nosso salvador. Mas Cristo Jesus é o nosso irmão, porque Ele é o primogênito de muitos. Qual é os outros? Somos nós que buscamos a Ele e buscamos a Deus. Porque ninguém
vai se achegar a Deus se primeiro não se achegar a Cristo Jesus. Forte, né? Abra os olhos, irmãos. Vamos abrir os olhos e vamos ficar vigilantes. Porque se a gente tiver que participar de algum começo de tribulação, é melhor que nós tenhamos comunhão, né, com os irmãos. Porque ao menos nós não estaremos sozinhos no começo. Nós estaremos juntos para a honra e glória de Deus e adorando a Ele em nome de Jesus. E buscando almas. É isso aí. E quando se busca alma, se faz discípulo. É isso aí. Traz uma palavra, Lucas. Não tem nada preparado para você que eu faço. O que você faz? Vem aqui, abre a Bíblia, lê um versículo. É assim que o obreiro faz. Salve os irmãos com a paz de Deus. Se quiser dar um testemunho. Vamos ler Jó, capítulo 24. Visto que ao Todo-Poderoso não se encobertos nos tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem deles. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem de madrugada para roubar, e a campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam os seus pastos, e vindimam a vinha alheia. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho amarram dos peitos e penhoram os que sobre o pobre fazem que os seus nus fazem com que os nus vão sem roupas, e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens, a alma dos feridos, e exclama, contudo, Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que os opõem à luz. Não conhecem os seus caminhos, e não permanecem as suas veredas. De madrugada se levantam os homicidas, matam o pobre e o necessitado, e de noite é como um ladrão. Eu sei que às vezes, eu acredito que o acaso ele não existe, né? A minha leitura foi um pouco dificultosa porque a linguagem aqui é uma linguagem arcaica, uma linguagem antiga. Mas desde a hora que o culto começou, ele se retrata as dificuldades que o mundo está tendo e também as dificuldades futuras que ele pode vir a ter. E aqui mostra um pouco através
do capítulo de Jó, do 24 ao 14, que não haveria justiça. Já não estava havendo justiça naquele tempo. Imagina no tempo que há de vir, onde a passagem dos corações se esfriaram, ela já é expressiva a toda a família brasileira e toda a família do mundo. E aqui não haveria piedade, como aqui não houve. Então, o faminto passaria fome, aquele que estaria com frio podia arrancar a roupa dele, não teria justiça. E como iremos passar isso? Se tivermos que passar, que busquemos passarem juntos, porque muitas das coisas vai nos faltar, mas o complemento de cada um, que seja de pouquinho em pouquinho, vai matar a nossa fome. Se a gente se juntar, vai se refugiar do frio, e aquilo que nos faltar, alguém vai ter a sabedoria de saber a vida é tão plano para poder ajudar o outro. Então, que essa palavra possa pernoitar conosco hoje e que a gente possa ter a sensação do que hoje a gente está passando por guerras silenciosas. E muitas das vezes as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não está percebendo. E assim como o bom samaritano, ele passou e não negligenciou uma guerra. Ele olhou e voltou para ajudar aquele que posteriormente estava passando por maus bocados. E que a gente possa, assim como igreja, ter a comunhão de poder, às vezes, se importar com a vida do outro e não simplesmente um bom dia, uma boa tarde e a gente se vê. Porque a gente, muitas das vezes, pensa que o problema não é nosso e o problema é nosso. É um problema comunitário, um problema social. E a gente resolve isso em sociedade e fé, abrangendo um ao outro e acolhendo todos aqueles que necessitam de ajuda sem negrar os gritos. Aleluia. Glória a Deus. Tá vendo? Não tem nada. Irmãos, é assim mesmo. Olha o Paulo querendo entrar. Palavra de Deus, hein? Palavra forte também para nós. Jó passou um mau bocado e Deus nunca abandonou ele. Você acha que Deus vai abandonar eu e você? Você acha que Deus não vai nos desamparar? O julgamento de Deus vem na hora certa, no tempo certo. E o julgamento de Deus, ele traz duas coisas: amor e justiça. E louvado seja Ele por esse amor e por essa justiça. Porque a justiça dele vem para todos nós. Só que a gente não vai passar pelo mau caminho. E mesmo que a gente estiver hoje andando, né, nesse caminho cheio de espinho, um dia a gente vai caminhar em ruas de ouro, né? Você já imaginou, irmão? Uma rua de ouro? É grande, né, o negócio, né? Amém? Glórias a Deus. Nós aceitamos. Sobre a tempestade eu voarei.
segura em ti. Sabe bem que em Cristo Filho está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glórias a Deus. Qual que é o outro? Pode ajudar? Não. Pode ajudar. Já deveria ter. Vai. Você já- Tá. Eu coloco na mão e coloco O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me responder. Tua face quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia.
mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glórias a Deus, hein? Sede do Senhor. Sabe por que a Bíblia fala que eu e você somos sal dessa terra? Para que as pessoas possam ouvir algo da parte de Deus, né, da nossa boca, e elas tenham sede de ouvir mais, tá? Tenham sede de ouvir mais. Isso aí, a coisa aqui é caprichada, ó, tá vendo? É um amor que constrange. É verdade. Como que eu meto um negócio desse? Se quiser acompanhar comigo, irmãos, vou ler aqui Provérbios. Provérbios 22. Nós já falamos sobre Provérbios 22, do versículo 1 até o versículo 16, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho agora do 17 em diante. Como eu falei, né, Provérbios 22, ele é dividido em três tópicos aqui. Poderia ser 4 se você colocasse ali a conclusão ali pelo final. Provérbio 22, irmãos, ele vai falar sobre a sabedoria, a riqueza e a justiça, tá? Verdadeiros valores para a minha vida. Qual que é o valor verdadeiro para a nossa vida? Sabedoria do alto para nós, sabedoria de Deus, tá? Provérbios, o que nós lemos, só vou dar uma recapitulada. Ele fala, bom nome ou riqueza? Nós preferimos o bom nome, porque rico, irmãos, nós já somos, tá? Muitos trocam a riqueza deste mundo pela riqueza que Deus está dando, né? Trocam a riqueza de Deus pela riqueza que o mundo também oferece. Então muitos, né, não sabem o que fazem. Muitos estão na igreja e buscam a riqueza do jeito errado. Muitos estão no mundo e buscam a Deus do jeito errado. Então a gente precisa da sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto vem nos dar o quê? Um discernimento, para que nós possamos buscar tanto a Deus, quanto mais ter um bom nome, né? Um bom nome na praça, um bom nome aí, né? em todo lugar, ter, e buscar também, nós podemos buscar a riqueza material. Não é pecado nós buscarmos a riqueza material, tá? Então, melhor é a boa estima. Tem aqui, a graça ou o ouro? Né? É lógico que a gente prefere a graça. Porque quando a gente prefere a graça, Deus nos dá o ouro, né? Olha que coisa linda, né? Deus quer ver o nosso coração, tá? Melhor é a boa estima do que a riqueza. Quantas pessoas ricas que você conhece que não tem estima nenhuma por ninguém? E ninguém tem estima nenhuma por ela. Estima é quando você estima uma pessoa, ela entra na sua casa, ela come com você, se ela falar assim, ó, eu vou 2 horas da manhã na casa do fulano, você é bem estimado lá, você vai, você é bem recebido, né?
É lógico que a gente tem que vigiar também, né? Mas se for um acaso de precisar ir, tem que ir. E será bem recebido. Então a pessoa que está te recebendo, ela estima você. Ela tem um carinho especial por você. E vice-versa, né? E você a estima também. Por isso que nós temos que ter discernimento. Porque muitas vezes você estima muitas pessoas. Mas, no meio dessa multidão de pessoas, alguns não estimam você. E aí a gente só vai saber disso na hora que você precisa. Que é o que o Lucas falou. Né? A hora que você precisa é que você conhece, né, os verdadeiros amigos perto da gente. A pobreza, então, irmãos, escolha sempre a boa estima, tá? Porque às vezes tem gente que escolhe a riqueza, só que não tem estima nenhuma. E ninguém tem estima por essa pessoa que é rica. A pobreza não é sinônimo de juízo de Deus, tá? Tem gente que fala assim, olha lá, nunca conseguiu comprar um gato para puxar pelo rabo. Nunca conseguiu comprar uma bicicleta. Ah, isso aí é Deus que pôs a mão ali em cima ali. Não é não, irmãos. Não é não. Às vezes a pessoa não tem condição de comprar. Às vezes a pessoa não tem a sabedoria para lidar com os bens materiais. Melhor, com os bens financeiros que ela ganha. Às vezes ela tem um descontrole emocional. Então tudo isso é reajustável e reeducado. A pessoa ela pode se reeducar e ela pode aprender, né? Só que a gente precisa tomar um tempo no quê? Não é porque a pessoa está doente, que é Deus que está pondo a mão. Muitas das vezes não. Às vezes isso é coisa do próprio mundo que se traz para nós. Quantas pessoas que passaram mal quando tomaram no braço? Quantas pessoas que não morreram? Quantas pessoas que morreram só com o vírus? Não é verdade? Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer, tá bom? A gente só tem que dar aleluia e glória a Deus. Você imagina, tem gente que fala assim, ó, não, porque se Deus é na sua vida, você tem que ser rico, milionário. É engraçado, né? A Bíblia Sagrada não ensina isso. Pelo contrário, você tem que ser rico em Deus, milionário em Deus. A riqueza é algo que Deus pode acrescentar na sua vida, se você não for preguiçoso. Acabou. Porque o preguiçoso ele não colhe, né? Porque ele também não planta. Ele tem medo de plantar, porque tem medo de perder a semente, que vai vir a tempestade e vai lavar a terra. Ou alguém plantou e ele tem medo de colher. Vai que eu vou colher e me machuco lá, uma cobra me pica, né? Falar em cobra, a gente tem que tomar cuidado com as cobras, irmãos. A pobreza, então, não é sinônimo da ira de Deus, tá? E nem do juízo. Pode acontecer como pode, né? Mas não é sinônimo da ira dele, do juízo. A pessoa simples é inexperiente, é uma pessoa ingenuína. Quando você lê na Bíblia Sagrada uma pessoa simples, você vai ver que ela não tem entendimento na palavra, tá bom? Ela não conhece a palavra. Ela é uma pessoa ignorante da palavra. Quantas pessoas que às vezes está na igreja, mas não busca conhecer a palavra, né? Ouve aqui, foge ali. Então a pessoa simples ela é inexperiente, né? Ela é ingênua. Não seja uma pessoa insensata, seja uma pessoa humilde, né? Pessoa insensata é aquela que constrói a casa na areia, né? Aí vem uma tempestade e derruba. Aí ela se mata de trabalhar, junta dinheiro, constrói de novo, na areia. Aí vem o lobo mau, assopra a casa, cai tudo.
É assim que funciona. O lobo mau é o diabo mesmo, tá? Aí trabalha de novo. Enquanto ela não sarar dessa insensatez e ser uma pessoa sensata, centrada na palavra e humilde, porque o insensato ele não é humilde, né? Mas quando ele se torna sensato, se torna humilde, ele sabe aonde ele vai alicerçar a casa dele. É na rocha chamada Cristo, né? E a casa, irmãos, é a nossa casa, é a nossa vida, é a nossa família, é a nossa igreja, é os nossos irmãos, é tudo que Deus coloca na nossa mão. Nós precisamos saber aonde estamos alicerçando tudo. E aí a gente falou também, ensino sobre a educação e a disciplina, que aí foi do versículo, esse que nós buscamos refletir aqui, é do versículo 1 ao 9. Agora do 10 ao 16. Adapte a sabedoria e a educação em seu caráter. Irmão, para você fazer isso, é só estudando. Estudando bons livros, estudando a Bíblia Sagrada. Não é pecado estudar. Infeliz é aquele que não estuda e não sabe, não conhece. Precisamos estudar. É pedir conselho. É buscar bons conselhos. Mas buscar bons conselhos com pessoas experimentadas. Para que você cresça mais que essas pessoas que te aconselham. Então você tem que adaptar essa sabedoria e educação em seu caráter, né? E a sabedoria do alto, né? Que ela vem para nos ensinar o caminho que a gente deve andar, pisar, falar, ouvir. Tenha coragem para não tolerar pessoas que não têm boa conduta. É tão interessante, né? Ah, ela é ignorante, briga com todo mundo, beberrão. Mas eu gosto de andar com ele. Jesus volta e você fica. É assim que funciona. Por quê? De alguma maneira, a pessoa que tem uma má conduta, pessoa que xinga, blasfema, grita com a família de um jeito ignorante. Ignorante que eu falo é gritar xingando mesmo. Não é gritar na educação para educar. Porque às vezes é melhor, né? Quem dera, tem gente aí que às vezes espanca filhos, mas às vezes não dá nem um gritinho para educar. Então, irmãos, tem coragem para não tolerar pessoas que não têm boa conduta. Boa conduta na igreja, boa conduta em casa, boa conduta na rua, boa conduta no trabalho, boa conduta, né? Não tem boa conduta. Ele é uma má pessoa, má influência. Seja na escola, aonde você estiver. Não tolere gente assim. Pessoas assim, ela tem que se adaptar em você. E não você se adaptar nela. Tenha pureza em seu coração e seja amigo do rei. Aqui Salomão, ele está dando, né, uma orientação, um conselho para as pessoas, para os servos dele. Olha, tenha pureza no seu coração. Tenha um coração puro. E você será meu amigo. Só que aí você pega essa palavra lá de Provérbios do Antigo Testamento e você traz para nós no dia de hoje. Se a gente for puro de coração, eu e você seremos amigos do Rei Jesus. Ele nos chamará de amigo. E tem uma parte no Novo Testamento que ele fala assim, que o servo não sabe o que o patrão vai fazer, mas o amigo sabe o que vai acontecer. Porque nós sempre somos confidentes aos bons amigos. Porque a gente sabe que quando você confia uma palavra para um bom amigo que tem coração puro, literalmente essa palavra vai ser guardada naquele coração. Não vai se esparramar ao vento.
Eu vi um videozinho que mandaram para mim e eu gostei um pouco daquele vídeo porque é interessante. Tem coisa que acontece na vida da gente que nem a minha esposa sabe. Mas eu não digo da minha vida, né? Eu digo da minha vida aqui, entre os irmãos. Tem muitos desabafos, né? Muitas entregas que eu guardo só para mim, porque Deus só dá para mim guardar. Tem coisas que eu preciso dela para ela me dar um conselho. O que eu agiria dessa forma? Porque eu preciso aconselhar uma pessoa. E às vezes essa pessoa pode ser uma mulher. Você entendeu? Por mais que Deus nos dá os conselhos para a gente dar para as pessoas. Mas dependendo da ocasião, às vezes Deus deu para ela. Então tem muitas coisas que a gente sabe dentro da igreja que eu não conto nem para ela, nem para as minhas filhas, para ninguém. Por quê, irmãos? Porque basta Deus saber. E esse vídeo aí, o menino ele está chorando, né? Está triste. E quando ele senta na igreja, ele senta numa ponta do banco, a mulher senta na outra ponta. E aí ele não aguenta. Ele vai lá no outro dia de dia e ele chama o pastor e ele fala: pastor, eu queria conversar com o senhor. E o pastor, muito bonzinho, educado, sentou com ele lá e ele falou: pastor, olha, eu acabei fazendo algo de errado, eu traí a minha esposa e eu queria me consertar. Eu estou me confessando para o senhor me aconselhar, me dar um conselho. E irmãos, isso também aconteceu já com nós aqui, tá? Da pessoa vir buscar esse tipo de conselho. E nem por isso, né, saiu essa conversa para ninguém. É mais ou menos assim, né? Só que nesse vídeo aí, e o dia que essa pessoa veio se confessar para nós, estava eu e a ele junto, eu e a pastora. E o dia que ele confessou para esse pastor no vídeo, o pastor chegou em casa, preocupado, né? E a esposa chegou toda, né, cuidadosa, tal. Como é que você está? Parece que você está meio nervoso, preocupado. É o que aconteceu na igreja, deixa para lá. Você não confia em mim? Você não vai falar para mim? Então é um segredo? Então não sei o que, começou a falar um monte de abobrinha na cabeça dele, né? E aí ele não aguentou, para ele parar a briga, ele falou: sabe o fulano de tal traiu a esposa. Pronto. Mas olha, ninguém sabe, vamos orar por ele. Porque ele pediu segredo. Essa mulher, né, no culto de oração, ela foi bem educada. Vamos orar pelo fulano que traiu a esposa agora. Pronto. Irmãos, olha, não sai do culto de oração isso, tá? Você entendeu? Às vezes ela falou de um jeito pedindo oração, mas ao mesmo jeito ela fuxicou ali. Algo que é segredo. Algo que a oração era só para ela ter feito. Não era para um monte de gente fazer. Porque tem oração que é individual. Tem oração que é em conjunto, desde que a pessoa permita ou ela conte o testemunho dela para esse conjunto. E aí esse menino, quando ele chega dentro da igreja, todo mundo olha para ele e começa: olha, eu estou orando por você, viu? Obrigado. Estou orando por você. Obrigado. Estou orando por você. Obrigado. E do outro lado, estou orando por você. Aí a moça lá no fundinho. E ele foi lá na frente, todo mundo orando. Até que ele sentou perto de um homem lá, e ele triste ainda, né? Mas meio ressabiado. Nossa, eu nunca entrei dentro da igreja e todo mundo ficou falando que ia orar por mim. Aí o homem do lado bateu a mão na perna dele e falou assim: eu estou orando por você e eu creio que Deus vai restaurar. Aí ele falou assim: mas por que você está orando por mim? Para Deus restaurar o quê? Para Deus restaurar o seu casamento. Aí você traiu a sua esposa. Aí ele olhou para o pastor
É lógico que ele fez um gesto que eu não vou fazer aqui, né? No vídeo. Mas ele pegou e saiu, irmãos. Né? Isso aí é para aprender. Por mais que foi um vídeo e foi uma coisa montada, mas é para a gente aprender com quem que a gente conversa, com quem que a gente busca conselho, com quem que a gente fala. Amém? Então tenha pureza no seu coração. Outro, não seja preguiçoso, tá? Quem anda de... Nós já falamos sobre não seja preguiçoso, né? É aquele que planta, mas não sai para colher. Ou é aquele que tem a semente e não sai para plantar. Ou é aquele que tem o dinheiro, mas não compra a semente. Tudo é, eu não vou sair na rua porque tem um leão lá fora e ele pode me matar. Isso é conversa de preguiçoso. Quem anda debaixo da ira de Deus é porque se envolve com pessoas que não têm compromisso com o próprio Deus. Quem anda debaixo da ira de Deus é porque anda com gente que não tem compromisso com Deus. E a partir do momento que você para de andar com gente ruim e você começa a andar com Deus, essa gente ruim, uma hora, irmãos, vai querer andar com você. Porque vai ver a sua mudança. Vai ver e vai querer ouvir aquilo que você aprende. Porque eles não tiveram força para aprender. Eles não tiveram coragem para sair do lugar para ir aprender. Para ir ler, para ir estudar, para ir crescer na graça e no conhecimento de Deus. Só que depois que a sua vida muda, as pessoas que estão lá atrás vão respeitar você aqui na frente. E vão querer andar com você. Então a ira de Deus é para isso aí, tá? Pessoas que não têm compromisso com Ele. Quem é corrigido é porque é amado. Às vezes, a gente corrige o irmão ou a irmã, que às vezes vem no culto, né? Ou às vezes nós estamos na nossa troca de ideia aí de domingo, de ensino, e às vezes a gente corrige. Irmãos, a gente corrige porque ama, tá? Não é para humilhar ninguém, não. O problema, quem corrige é porque é amado do líder. Corrige para você não errar lá fora. Corrige porque eu sei que um dia Deus vai levar você em lugares que vocês vão serem experimentados aí. E aí vão dizer que você está apto ou não. Aí vão dizer, você estava na igreja, 50 anos na igreja, não aprendeu nada dentro da igreja. Você entendeu? Andou com fulano e não aprendeu nada. Andou com Deus e não aprendeu nada. É igual Jesus e os 2 discípulos dele no caminho de Emaús, né? Ou você viu o que aconteceu lá? Então, né? Que coisa, né? Aí chega Jesus, mas o que aconteceu? O que houve? Ah, você não sabe não? Estava andando com Jesus. Era discípulo de Jesus. Mas não reconheceram Jesus. Tem um monte de gente que anda com Jesus, mas não conhece ainda o Jesus que anda. Eu fui corrigir, né, uma irmã lá em Araraquara, irmãos. E eu tive que corrigir, porque falou com um monte de gente. Se fosse só para mim, tudo bem, né? Eu sei que não ia me atingir aquilo lá, mas só que ela falou uma coisa lá que tinha um monte de gente, né? E nessas pessoas que estavam lá, muitas não tinham sabedoria bíblica. Aí eu tive que corrigir ela. Corrigi uma vez só, irmão. Sumiu.
sumiu, nunca mais apareceu. Me mandava mensagem todo dia, pedindo conselho. E todo dia eu dava um conselho. E conselho bruto, viu? Não é conselho de massagear o coração, não. É conselho para ensinar o caminho mesmo, né? O caminho do espinho. Vai lá, vai pisar no espinho lá. Vai ajoelhar no milho lá. E aí eu corrigi ela, irmão, né? E aí ela foi embora, tadinha. E a gente só ora por ela hoje, né? Agora eu quero ler para os irmãos aqui rapidinho, para a gente finalizar. Versículo 17. Inclina o teu ouvido às palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. Porque te será agradável as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti faço saber hoje. Tu também a outros as fazes saber. Porventura, você vê, primeiro é a gente que sabe, e depois a gente faz os outros saberem. Quer dizer, Deus ensina. Pastor, eu não tenho nada para falar. Tem. Você viu aqui. Você abre a boca. O que está cheio do seu coração? Viu? Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, e para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. O que é isso aí? Tem muita gente que rouba o pobre, né? E rouba literalmente, rouba o que o pobre tem. Mas tem gente que rouba o pobre usando ele, abusando dele. Eu conheci líderes, irmãos, né? Eu conheci uma pessoa ingrata que abusava demais da conta de alguns obreiros, né? Punha para só ficar lá na rua, só limpar banheiro, só ficar na porta, assistir o culto, pregar a palavra, né? Subir no púlpito. Não, isso aí não. Então eu não sei que liderança que é essa, porque que eu saiba, Jesus Cristo manda nós fazer discípulo. E para fazer discípulo você tem que ensinar ele, e não plantar ele num lugar que ele vai vegetar. Mas de uma coisa eu falo, viu, irmãos? O que o líder ruim não ensina, Deus levanta líderes bons para ensinar, e esses liderados que estão sofrendo vão aprender, e os corajosos hão de sair, né, para aprender. Só ter coragem. Tem muita gente que não tem coragem porque tem medo daquela maldição, né, psicológica, né? Você vai parar, você vai sair dessa igreja, você vai, é perigoso, hein? É perigoso. Você vai ficar sem cobertura espiritual. Não, filho, cobertura espiritual chama sangue de Jesus. Essa é a cobertura espiritual, é a primeira que nós temos que ter na nossa vida e a única. Agora, quando a gente está numa igreja, ou a gente é amigo de pessoas boas, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual de oração, tá? Mas basta para nós a cobertura do sangue de Jesus, que nos livra e nos purifica de todo mal e todo pecado. Viu que benção, irmão? E isso é Bíblia. Coisa linda. Vamos lá. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. O aflito fica lá fora, quando bate no portão, pede uma comida. Às vezes você passa, em quantos restaurantes que a gente não passa, né, Lucas? Você passa perto de restaurantes, tá aquela fila de pessoas ali aflitas por fome, né, com a vasilhinha dela, esperando o restaurante fechar
para que o dono, né, peça para os funcionários fazer as marmitinhas. Mas tem gente que passa de carro, tem gente que passa de moto, tem gente que passa a pé, tem gente que passa perto, mas odeia essas pessoas. Você entendeu? Prefere ver essas pessoas longe. Então, irmãos, cuidado, porque porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. Quem é o aflito? Eu sou um aflito. Você é um aflito? Não se preocupa não, porque se alguém atropelou nós, Deus manda essa palavra para mim e para você, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, Ele lhes tirará a vida. Forte, né? É muito forte. Aí, né, Salomão continua: não sejas companheiro do homem mal-humorado, nem andes com o colérico. Irmãos, ô filho, dá um Google aí. Cólera, colérico, põe aí. O que é uma pessoa Cólera é colérica? doença. Não, é o colérico. Nervosa? Porque aqui está falando também, né, um pouquinho antes, ó. Não seja companheiro. Achou aí? Pessoa enérgica, determinada, assertiva, forte tendência à liderança. Mas sem Deus. Sabe aquela pessoa que você é obrigado a seguir ela? Sabe aquela pessoa que é nervosa quando você fala não para ela? Mas eu mandei você fazer isso! Eu não quero fazer, vai fazer sim! É assim. Só que a Bíblia fala assim, ó, não seja companheiro dessas pessoas loucas. Principalmente da mal-humorada. Você tem amigo mal-humorado, filho? Hã? Ah, que vida! Ah, hoje eu não sei. Ah, não é que não sei o quê, né? Para não falar besteira, né? A vida hoje tá, ó. Ah, essa roupa eu não gostei. Ah, eu não gosto o que o fulano faz, o que o ciclano faz. É mal-humorado. Fala mal do dia, mal da noite, mal da madrugada, mal da manhã, mal da cama, mal da mãe, mal do pai, mal dos filhos. Nada presta, mal do emprego, mal do salário, mal da empresa, mal dos funcionários, mal dos patrão. Fala mal de tudo. Eu lembro que quando eu tinha empresa de segurança, às vezes tinha gente que a gente, né, fazia entrevista. E é interessante que antes de ter a empresa, eu trabalhei muito, né, para uma outra empresa que eu era supervisor. E eu contratava para essa empresa de segurança. E aí essa empresa me ensinou que muitas pessoas chegam e falam, ô Mico, pode postar aqui, por favor. Muitas pessoas chegam e aí elas falam o quê? Não, eu faço tudo, né? Eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Pode me contratar, eu preciso de um emprego, eu trabalho no serviço geral, eu sou administrador de empresa, mas eu lavo o banheiro, limpo o chão, eu preciso de um emprego. Aí conquista o emprego, né? Quando conquista o emprego, a hora que vê que tem uma estabilidade, pronto, aí não quer saber mais. Ah, mas eu contratei você para serviço geral. Não, é que eu só trabalho no escritório. Aí começa a enrolar para a empresa mandar embora. Aí começa a faltar, começa a dar atestado. Irmão, se você não quer o trabalho, não pega. O Lucas já deve ter contratado bastante gente. Quantas pessoas boas e ruins, né? Já não passaram pelas suas mãos, né? Contrata a pessoa, mas não contrata o caráter dela. Né? Isso. É o que aconteceu com Salomão e Roboão, né? E Davi e Salomão também. Por quê? Porque Salomão não herdou o caráter do pai e nem a sabedoria do pai, né?
A sabedoria do alto. Salomão teve uma sabedoria. E nem por isso Roboão herdou a sabedoria do pai também. Você vê como que é? O caráter, irmãos, é individual. Ah, o pai do fulano tinha um caráter excepcional. O fulano também pode ter, se ele buscar. Amém? Vamos terminar aqui. Não ande então com uma pessoa mal-humorada. Isso é fácil, irmão, de gente mal-humorada, pelo amor de Deus. Para que não aprenda os seus caminhos e tomes um laço para a tua alma. Olha, quem anda com gente mal-humorada, olha o que acontece. Vai andar no caminho, vai ficar reclamando, xingando, brigando e vai achar um laço espiritual no caminho. E vai perder o que ali? A alma. Você vê que a Bíblia Sagrada, Salomão, está sendo bem enfático aqui de falar. Não é a vida não, é a alma. Quem anda com gente ruim, vai ser ruim. Não esteja entre os que comprometem, os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Ó, presta atenção nisso aqui. Fiadores de dívidas. A dívida já está lá. Não, eu vou lá, eu vou pagar a sua dívida. Você vai pagar se você tiver condição de pagar. Às vezes tem gente que nem... Sabe o que muitas vezes eu ouvi dentro da igreja? A pessoa fazer sacrifício de tolo para Deus. Ela faz um sacrifício de tolo tão grande que Deus olha e fala assim, não, isso é sacrifício de tolo. Lembra de Saul? Quando Saul matou o bezerro, deu carne para todos os soldados, estava todo mundo lá com fome, né? Saul ficou tão desesperado que ele foi lá e fez um sacrifício. Mas Samuel tinha falado para ele, olha, desça para a guerra e me espere 7 dias para, né, a gente fazer um holocausto lá, holocausto não, é holocausto, né? Um sacrifício, né, para o Senhor. 7 dias. Irmão, 7 dias ia findar ali, ó, de tardezinha. Mas ele não aguentou. Ele já achou que só porque amanheceu já no 7º dia, ó, e Samuel não chegou ainda. Ó, espera findar. Não vai passar para o 8º dia. Samuel vai chegar antes para te abençoar. Deus prometeu que vai fazer, vai fazer. Ele deu o tempo certo para fazer? Não, então aguarda. Porque se ele prometeu, ele faz. E se ele deu o dia certo para fazer, aguarda, suporta, segura, confia. E ele vai fazer. É assim que ele faz. Mas ele chegou lá, Saul tinha feito um sacrifício de tolo. Não, eu vi tudo certinho para adorar a Deus. Não, o que acontece é que você anda com Deus, Saul, mas você não conhece Deus ainda. Você entendeu? Saul era o rei de Israel, mas não conhecia o Deus que ele servia. Não conhecia o Deus que ele andava. Não conhecia o Deus que levantou ele de uma família humilde ali, ó. Ele não conhecia o Deus dele. Aí Samuel vai lá, dá uma bronca em Saul, fica com dó de Saul, e Deus fala para Samuel, sai daí. Por que ele manda sair de lá, irmãos? Porque Deus já tinha abandonado Saul. Samuel ficou com Saul? Não. Às vezes a gente tem dó de abandonar alguém. Mas se for para nossa salvação, para o nosso bem-querer com Deus, para o nosso Deus ser glorificado, honrado, obedecido e respeitado, tem gente que a gente deixa para trás. Não quer ligar para mim? Não liga. Não quer andar comigo? Não anda. Eu estou indo embora para frente. É assim que funciona. Vigia com quem quer andar com você. Não esteja entre
entre os que se comprometem então, tá? Pois se não tens como que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Olha, não remova os limites que os teus pais fizeram. Aqui está falando literalmente, Salomão estava falando assim: escuta, você cercou ali a sua casa, o seu pai cercou ela, não remova o seu limite, se você não é dono daquilo que está do lado. Eu não posso pegar essa parede e levar para lá, porque lá pertence a outra pessoa. Eu não posso levar para lá porque pertence à prefeitura, né? É a rua, a calçada. Eu não posso levar para lá porque pertence à madeireira. É assim que funciona. Quantas pessoas que marcaram suas terras, mas às vezes na hora de fincar o primeiro palanque, nós conversamos uma vez sobre isso, né, Romero? Lembra? Lá na sua terra, lá, o que fizeram lá, né? Sem falar, né, ninguém, mas olha o que fizeram. É aqui que vai ser o primeiro palanque. Amém. Deixa eu ver se tem alguém, tem ninguém olhando? Não. Você entendeu? Não tem ninguém olhando? Pronto, já ganhou 2 metros aqui. Ganhou 2 metros aqui. Se tiver 1000 para lá, você entendeu? Aí chegou lá na frente lá. Põe o palanque lá. Só que quando ele põe o palanque aqui, o morão aqui, além dele dar os 2 passos para cá, tem ninguém olhando? Dá mais 2 passos para trás. Opa, vai para lá. Quer dizer, já ganhou 2.000 aqui, ganha mais 2.000 aqui. É assim que funciona. Com quem rouba? Rouba os limites dos outros. Então, não remova. Aquilo que Deus te dá é teu. Mas também não deixa ninguém também remover aquilo que Deus te deu. Deus está dando, está capacitando, está honrando a sua vida, mas às vezes tem gente abusando dela. Então não deixa ninguém tocar no seu limite. Opa, aqui, filho, até aqui, você pode vir até aqui. Para cá você não vem não. O seu limite é aí, ó, acabou. Não pula para cá. Viste o homem, versículo 29, o último. Viste o homem diligente na sua obra. Você viu o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferiores. Vou falar uma coisa para você. Seja diligente no que você faz. Trabalhe honestamente. Coloca tudo na balança. Vai chegar uma hora que Deus vai tirar você do anonimato e vai colocar você entre os príncipes. Mas tudo por quê? Tudo porque você começa aqui embaixo, mas você mostra serviço. Aí Deus leva você para frente, porque Deus coloca pessoas para ver você. E Deus usa pessoas para exaltar você. Não é exortar, é exaltar. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar. Nós queremos te bendizer. Porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo de bom o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela leitura que nós ouvimos, pelas palavras que ouvimos. Obrigado pelo estudo que nós aprendemos.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor aumentou hoje a nossa confiança mais ainda. Que o Senhor, quando preparar oportunidades para nós, que nós possamos não desperdiçá-las. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos ter coragem para não andar mais com pessoas que são mal-humoradas, cheias de confusão. Que nós possamos ter sabedoria, Senhor, e discernimento, Pai, para também ajudar as pessoas certas e corretas. Que nós possamos, Senhor, ter essa sabedoria do Senhor, para ensinar os irmãos a caminharem no teu caminho, a serem pessoas boas, honestas, serem de corações puros, para que o Senhor seja amigo delas, amigo nosso, para que nós sejamos amigos do Senhor, que é o nosso Rei. Obrigado, Senhor, porque a Tua verdade nos capacita, a Tua verdade nos ensina. Obrigado, Senhor, porque a Tua verdade nos ensina a ensinar também. E é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos aprender com a Tua palavra. Nós queremos praticar com a Tua palavra. E nós queremos ensinar com a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento da verdade que vai enchendo os nossos corações a cada dia que se passa. E assim, Senhor, nós damos glórias ao Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Nada vai faltar para nós, porque o Senhor nunca faltou. Em nome de Jesus. Amém. Se eu passar
braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Você que está nos assistindo, vai nos assistir, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, abençoe o seu lar e toda a sua família. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós e por nós que somos a amada Igreja Viva do Senhor. E nós, uma só união, dizemos amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu lar.